através de palestras, debates, seminários, dentre outros, com o intuito de diminuir atos de negligência, discriminação ou qualquer tipo de violência contra a mulher. O isolamento social impõe às pessoas mais tempo em casa, um espaço que representa lugar de segurança e pouco risco de contaminação de Covid-19. Mas, para muitas mulheres, isso está longe de ser verdade. Desde que o governo do Estado do Rio de Janeiro determinou o isolamento social, em 13 de março até o dia 31 de 2000, mais de 73 mil mulheres foram vítimas de violência, segundo o levantamento feito pelo Núcleo de Estudos ISP Mulher, do Instituto de Segurança Pública ISP. Desses casos, 45.477 crimes foram registrados sob a Lei Maria da Penha. Mais de 250 mulheres do Estado do Rio de Janeiro foram vítimas de violência por dia durante a pandemia no ano de 2020. O combate à violência contra a mulher é um dos grandes desafios, principalmente no período de pandemia. E a casa, sinônimo de proteção para muitos na pandemia, continua sendo o lugar mais perigoso para ela, segundo a pesquisa. No período de isolamento em 2020, mais de 75% delas sofrem violência justamente dentro de casa e ainda houve aumento de ocorrência de crimes mais graves em residência. E 81% dessas mulheres foram vítimas pelo próprio companheiro ou ex-companheiro. Diante desse aspecto, encaminha-se a essa Casa Legislativa o presente projeto para análise e apreciação. Câmara do Município de Pinheiral, 2 de agosto de 2021, vereadores Karina Valim Pires e José Augusto dos Santos Cardoso. Eu queria fazer um convite especial aqui ao senhor Haroldo Silva Tavares, que faça uso do assento especial aqui na frente. Convido a esposa do senhor Haroldo também, dona Fátima, que faça assento das cadeiras especiais, por favor. Presidente, gostaria de convidar o ex-presidente Alex Martins, da OAB de Volta Redonda, para fazer o uso das cadeiras especiais. Indicação 205 de 2021. Demóstenes José Nunes Paulino, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, que seja realizada a construção de um ponto de ônibus com cobertura na rodovia Benjamin Constant, na altura do número 1194. Justificativa. A construção de um ponto de ônibus com cobertura no local hora indicado tem como objetivo atender à reivindicação da população, proporcionando aos munícipes melhores condições na espera pela condução. Cumpre mencionar que o ponto de ônibus mais próximo se encontra a uma distância considerável, no qual os cidadãos precisam fazer longas caminhadas para acalmá-lo. Apesar da circulação do transporte coletivo na localidade, é possível identificar a ausência de pontos de ônibus adequados na extensão da rodovia. A atual situação dificulta ainda mais o deslocamento de pessoas, especialmente idosas, mães e responsáveis que carregam seus filhos de colo a pé, permanecendo à mercê de intempéries da natureza, sem ao menos ter um banco para sentar. Por todo exposto, a construção de um ponto de ônibus com cobertura corresponde a uma medida de urgência aos moradores da região da rodovia Benjamin Constant, especialmente nas proximidades do número 1194. Sala de Sessões, 17 de agosto de 2021. Vereador Demóstenes José Nunes Paulino. Indicação 206 de 2021. Demóstenes José Nunes Paulino, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Saúde, que promova a instalação de um espelho na Academia de Saúde situada no bairro Três Poços. Justificativa. A aludida indicação tem a finalidade de proporcionar ao público que frequenta o local melhores condições para a prática de atividades, tendo em vista a reivindicação de seus usuários. Segundo o relato da população local, é possível verificar que a instalação de um espelho tem o poder de facilitar a execução de certas atividades, proporcionando maiores benefícios pela execução de movimentos mais precisos.
além da funcionalidade habitual que objetos dessa natureza tendem a acrescentar. Assim, a simples medida de instalação de um espelho no local já promoverá melhores condições à população que utiliza semanalmente este importante espaço de promoção à saúde e à cultura, sendo certamente viável o atendimento aos nossos cidadãos do bairro Três Poços, que carece de tal melhoria. Sala de Sessões, 17 de agosto de 2021, vereador Demóstenes José Nunes Paulino. Indicação 207 de 2021. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, que seja realizada a construção de rampas de acessibilidade em todas as escolas municipais de Pinheiral, visando garantir todas as medidas aptas a conferir acessibilidade dos prédios. Justificativa. A presente proposição justifica-se pela necessidade de promover a reforma em todas as escolas municipais da cidade, para garantir a acessibilidade dos prédios. Em visitas às escolas do município, tem-se observado a falta de acessibilidade em várias delas e sabemos que essa acessibilidade em ambiente escolar é de extrema importância para garantir o acesso de todas as crianças. A Lei Federal número 10.098, de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, onde os artigos 11 e 12 tratam exclusivamente da acessibilidade nos prédios públicos. Na última semana, nossa cidade passou por um importante seminário para debater a educação inclusiva em todas as escolas do município. Porém, a acessibilidade precisa fazer parte dessa discussão para que a adequação seja verdadeiramente inclusiva. Sendo assim, a reforma dessas escolas se faz necessário para garantir o acesso de todas as crianças à educação. Sala de Sessões, 17 de agosto de 2021, vereador Leonardo Francisco de Barros. Indicação 208 de 2021. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito que seja criada uma guarda municipal em Pinheiral. Justificativa. A guarda municipal corresponde a uma instituição que tem por finalidade a proteção de bens, serviços e instalações municipais, contribuindo para a qualidade de vida da população. Tal denominação é utilizada para designar tais instituições que podem ser criadas pelo município para colaborar na segurança pública, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 144, parágrafo 8º. O artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade toda, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Em derradeiro, já é possível identificar um crescimento significativo em nosso município e, consequentemente, o surgimento de diversas formas de conflito, de modo que a criação de uma guarda municipal tornou-se uma necessidade para a nossa população, correspondendo a uma atividade de segurança urbana apta a exercer, inclusive, apoio aos órgãos policiais, estaduais e federais, quando solicitados. Cumpre mencionar que o vereador, autor da presente proposição, mediante as indicações números 73 de 2014 e 50 de 2015, já havia pleiteado tal medida nos anos de 2014 e 2015, assim como o vereador José Augusto dos Santos Cardoso, na legislação anterior, também solicitou tal medida através da indicação número 89 de 2010. Sala de Sessões, 17 de agosto de 2021, vereador Luiz Carlos da Silva. Indicação 209 de 2021. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja promovida a troca da lâmpada queimada do poste localizado na rua João Ezequiel Generoso, em frente ao número 85, no bairro Palmeira. Justificativa.
A presente indicação pretende proporcionar maior segurança à população da rua João Ezequiel Generoso, haja vista que a lâmpada do poste situado próximo ao número 85 encontra-se queimada. Trata-se de uma simples medida de manutenção viária, mas que, quando negligenciada, pode causar inúmeros contratempos por favorecer a ação de criminosos e atos imorais. Portanto, se faz necessária a urgente troca da lâmpada, já que este compreende um local de grande movimentação e que se encontra parcialmente às escuras, carecendo de urgentes providências pelo Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Sala de Sessões, 17 de agosto de 2021, vereador Marco Antônio Pereira. Requerimento 69 de 2021. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhes são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada a correspondência legislativa ao excelentíssimo senhor comandante da 3ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar do município de Pinheiral, requerendo que seja intensificada a rota de vigilância policial no município, inserindo rota também no período da madrugada, bem como informe se existe alguma previsão de aumento de contingente no batalhão de nossa cidade. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se nos incidentes ocorridos na madrugada do dia de hoje, onde cerca de 5 lojas tiveram as portas de seus estabelecimentos violadas pelas ações de vândalos. Tal ocorrência desperta temor à população local, que teme pela reincidência na prática de delitos, além do perigo pelo uso de entorpecentes por dependentes químicos, uma prática habitual em pontos mais isolados da cidade, especialmente no período noturno. Por essa razão, se torna importante a intensificação da ronda policial e que também seja informado se há previsibilidade de aumento de contingente. Tudo isso a fim de trazer melhores condições ao nosso corpo de policiais na boa execução do seu trabalho, ante a necessidade de coibir a prática desses marginais, que aproveitam de seus lugares erros para cometerem delitos que atentam à segurança e integridade da nossa população. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de agosto de 2021, vereador Luiz Carlos da Silva. Em discussão, requerimento. Pela ordem, presidente. Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanham. Quero parabenizar o vereador Luiz por esse requerimento, uma vez que nós temos acompanhado aí, diariamente relatos de violência e de assalto em nossa cidade. Essa madrugada nós fomos surpreendidos aí, né, segundo informações, algumas lojas aqui da Nilton Pena Botelho foram assaltadas, foram roubadas, e a gente quero expressar o meu voto favorável a esse requerimento, porque está na hora da Polícia Militar aumentar o seu efetivo e essa patrulha em nossa cidade. Continua em discussão, requerimento. Senhor presidente, público que prestigia a sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal, a população que nos acompanha pelo Facebook, gostaria de parabenizar o vereador Luiz Enfermeiro pela matéria de grande urgência e necessidade à nossa população quando trata de segurança pública. Eu quero até relatar alguns fatos aqui, o vereador Luiz Enfermeiro. Lá no ano 2003, o plano de policiamento da cidade era dividido em 2 setores, setor Rômel e setor Sierra. Do tradicional risca-faca para o centro, era o setor Sierra, e do risca-faca para o sentido Volta Redonda, Parque Maíra, era o setor Rômel. Então, no caso, já são 2 viaturas, uma para cada setor. Tinha também a Patamo, que era a ronda por todo o território da cidade, com mais 3 policiais. Existia um Fusca na época, que era a PAMESP bancária. Existia uma viatura para fazer ronda em todas as escolas. Existia o policiamento do chamado POG, que é do policial caminhando pela cidade, um patrulhamento ostensivo, e existia também o policiamento de bicicleta, que principalmente foi uma reunião com o comércio aqui da cidade. Então, estou citando uns pontos aqui, isso há 20 anos atrás. De lá para cá, a cidade cresceu o número de moradores, bairros novos foram restabelecidos, agora o progresso chegando cada vez mais forte, principalmente com a lei do polo metal mecânico. Então, muito bem, e não existia a delegacia de polícia civil, todas as ocorrências eram levadas para a cidade de Piraí. Então, há 20 anos, ainda tinha também um destacamento aqui com 2 policiais da P2,
fazendo um serviço de investigação que hoje não existe mais. E de 2010 a 2012, salvo engano, isso quando era 10º Batalhão, passou para o 28º. Então, gostaria de parabenizar o vereador Luiz Enfermeiro pela proposição. É até um fato para a gente chegar embasado no que eu acabei de posicionar, que há 20 anos atrás nós tínhamos mais efetivo policial do que hoje a cidade possui. Falo até com propriedade, que sou oriundo da segurança pública. Então, a questão, muito bem levantada, senhor presidente, pelo vereador Luiz Enfermeiro, para a gente estar conversando com o novo comandante do 28º, para ter esse olhar diferenciado. A forma que eu citei de policiamento, uma voltada para cada setor. E hoje a reclamação está muita na cidade quando há solicitação do serviço da Polícia Militar. Então, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pela matéria de grande importância. Continua a discussão. Senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite às pessoas presentes, boa noite às pessoas que nos assistem de casa. Eu fiz esse requerimento e peço aos senhores vereadores para poder assinar esse requerimento para chegar mais forte lá no 28, entendeu? Nós precisamos de segurança, inclusive nós precisamos aumentar o número de viatura e o número de policiais. Então a gente se preocupa muito com os acontecimentos, né? Então nós, como legislativo, nós temos que estar de frente e proteger a nossa cidade, a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento. Pela ordem, senhor presidente, boa noite aos amigos vereadores, a vereadora Karina, ao público presente. Vereador, parabenizar o senhor pelo requerimento e reiterar aqui um antigo requerimento que eu já tinha feito, que vai na mesma linha. Hoje os acontecimentos estão bem recentes, que essa madrugada a gente foi surpreendido por essas notícias, mas eu gostaria que, quando esse requerimento chegasse lá no 28º, que essa ronda fosse de um extremo ao outro, porque esses ocorridos foram aqui na Newton Pena, mas existe vários relatos do pessoal da área rural lá, por ser muito próximo da Dutra, de pequenos furtos. Então, que essa ronda pegue do Maíra, Três Poços até o quilômetro 9, que às vezes a área rural fica um pouco esquecida para essas coisas. Mas, parabéns, meu amigo. Vereador, Pinheiral é formado de vários bairros, então a proteção tem que ser em todo o território da nossa cidade, com certeza. Continua a discussão, requerimento. Senhor presidente, só para ilustrar o requerimento e dar uma força maior na questão do efetivo, o governo do Estado tem um programa chamado Segurança Presente, e para o tamanho de Pinheiral, pelo número da população, nós aqui enquanto vereadores, é um tema que Vossa Excelência já encabeçou, então a gente tem que seguir a hierarquia, poderia estar aprovando aqui um requerimento, solicitando ao gabinete do governador, a subsecretaria de governo, onde a vereadora Karina Valim teve a oportunidade de estar conosco lá, com o subsecretário de governo Júlio Canelinha, onde podemos fazer a implantação aqui na nossa cidade do programa Bairro Seguro, que é um desdobramento menor do Segurança Presente da Polícia Militar, que poderia estar atendendo os diversos bairros da nossa cidade com efetivo extra da Polícia Militar. Continua a discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Eu convido o vereador Leonardo Francisco de Barro para que faça uso da palavra por 5 minutos no pequeno expediente. Presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Antes, eu gostaria de registrar aqui, presidente, se me permite, a presença da Mariette, que é a presidente da Associação de Moradores do bairro Parque Maíra, da Indiara, ex-presidente da associação, e também do José Frederico, presidente do Partido dos Trabalhadores. Presidente, quero falar aqui da indicação de minha autoria, de número 207 de 2021, que pede ao prefeito a reforma das escolas com a construção de rampa de acessibilidade. Eu estive participando do seminário sobre educação especial, educação inclusiva, na última semana, um seminário que foi muito bem organizado, até parabenizar os organizadores. Mas não dá para falar de educação inclusiva sem falar de acessibilidade nas escolas. A inclusão tem que estar em todos os espaços, em todos os momentos. Então, eu queria pedir ao prefeito que olhasse com carinho por essas reformas dos colégios e garantisse a acessibilidade dos alunos dentro desses espaços. Muito obrigado.
Não havendo matérias para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Decreto Legislativo 06 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de Decreto Legislativo 06 de 2021, de autoria do vereador Marco Antônio Pereira, que concede título de cidadão honorário pinheirense ao senhor Haroldo Silva Tavares, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a concessão de título de cidadão honorário ao ilustre senhor Haroldo Silva Tavares. Tal honraria desta Casa de Leis é conferida a pessoas que, por sua atuação em nosso município, realizou ou realiza feitos de grande relevância. Ressalta-se que a presente proposição está rigorosamente de acordo com as leis e regimento interno desta Câmara, não havendo qualquer restrição legal, além de amplamente justificado. Portanto, além de obediência aos ditames legais, há de se ressaltar a pertinência e merecimento da homenageada. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de decreto legislativo número 06 de 2021, que concede o título de cidadão honorário pinheirense ao senhor Haroldo da Silva Tavares. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei 47 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 47 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que institui o incentivo técnico, conhecida como manobra de Heineken e tapotagem, nas salas de aula das escolas da rede municipal e privada do município de Pinheiral, podendo afixar placas com informações explicativas em toda a rede pública e privada. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Trata-se de projeto de lei do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, número 47 de 2021, que dispõe sobre incentiva técnica conhecida como manobra de Heineken e tapotagem, nas salas de aula da rede municipal e privada, podendo afixar placas com informações explicativas. A priori, devemos informar que é um procedimento rápido de primeiros socorros, combatendo a asfixia devido à obstrução das vias respiratórias causada por objetos estranhos. Assim, fica comprovado que o treinamento e a capacitação dos profissionais da educação realizando essas ações podem salvar vidas, principalmente em bebês e crianças que frequentam as creches de nossa cidade. Nessa senda, uma vez atendidas as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei número 47 de 2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer o projeto de lei de número 47 de 2021, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso
e Leonardo Sergino Cabral, que institui o incentivo à técnica conhecida como manobra de Heinrich e tapotagem, das salas de aula das escolas da rede municipal e privada do município de Pinheiral, podendo afixar placas com informações explicativas em toda a rede pública e privada. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Trata-se de projeto de lei que visa o treinamento dos funcionários de estabelecimentos públicos e privados da rede de ensino do município de Pinheiral, a capacitação da manobra de Heinrich e tapotagem, que auxilia na desobstrução das vias respiratórias e na mobilização da secreção dos pulmões. Compondo comentários ao caso vertente, conclui-se que o projeto está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, sendo assim, oriento no sentido de aprovação da proposta em apreço. Parecer da comissão. A comissão acompanha com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Educação e Cultura. Parecer. Comissão de Educação e Cultura. Referência. Projeto de Lei número 47 de 2021. Relator. José Augusto dos Santos Cardoso. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 47 de 2021, de autoria dos vereadores José Augusto dos Santos Cardoso e Leonardo Sergino Cabral, que institui o incentivo à técnica conhecida como manobra de Heinrich e tapotagem, nas salas de aula das escolas da rede municipal e privada do município de Pinheiral, podendo afixar placas com informações explicativas em toda a rede pública e privada. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Com a capacitação dos profissionais da educação, os mesmos poderão agir caso alguma criança do recinto necessite a intervenção usando a técnica da manobra de Heinrich e tapotagem em caso de engasgo, que podem levar a óbito, sem tempo de socorrer para o hospital. Entendemos que o projeto se encontra em ordens para ser apreciado pelo douto plenário. Assim, sou favorável por sua aprovação. Relator, José Augusto dos Santos Cardoso. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Parecer. Comissão de Saúde e Assistência Social. Referência. Projeto de lei número 47 de 2021. Relator, Leonardo Sergino Cabral. Relatório. Veio a essa comissão para parecer e análise o projeto de lei de número 47 de 2021, de autoria dos vereadores José Augusto dos Santos Cardoso e Leonardo Sergino Cabral, que institui o incentivo à técnica conhecida como manobra de Heinrich e tapotagem nas salas de aula das escolas da rede municipal e privada do município de Pinheiral, podendo afixar placas com informações explicativas em toda a rede pública e privada. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. É de fundamental importância o treinamento e capacitação dos profissionais da rede de ensino público e privado do nosso município. Trata-se de um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar de asfixia causada por objetos estranhos nas vias respiratórias superiores, evitando o engasgo que pode causar a morte. Contudo, além da conscientização de cartazes em locais de fácil acesso de visualização, nas escolas e creches, informando como proceder à manobra no recinto, essas ações podem salvar diversas vidas. Em análise do projeto em apreço, verifico que o mesmo obedece amplamente aos ditames legais, além de representar relevante interesse social. Assim, voto por sua aprovação. Relator, Leonardo Sergino Cabral. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0.
Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 47/2021, de autoria dos vereadores José Augusto dos Santos Cardoso e Leonardo Sergino Cabral, que institui o incentivo à técnica conhecida como manobra de raid e tapotagem nas salas de aula das escolas da rede municipal e privada do município de Pinheiral, podendo afixar placas com informações explicativas em toda a rede pública e privada. Em discussão. Mais uma vez, pela ordem, presidente. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu venho aqui para pedir a aprovação dos nobres colegas para esse projeto, manobra de rallies e tapotagem, tendo em vista que parece ser coisa muito simples, mas é de extrema importância. A manobra de racha, ela na linguagem popular, é uma manobra para o desengasgo, né? A pessoa que engasga, que ingere alguma coisa, entope as vias aéreas, a manobra ela pode salvar uma vida. E a tapotagem nada mais é do que um tratamento, são técnicas de fisioterapia. Eu vivi isso na pele com a minha filhinha, quando ela tinha 4 meses, que ela ficou internada e ela precisava ser aspirada, e a fisioterapeuta, com a tapotagem, o que acontece? A secreção da criança, ela se desgruda através dessa fisioterapia, e a criança vai botando para fora a secreção naturalmente. Mas eu acho de extrema importância esse projeto ele virar um conteúdo digital também, para todos os munícipes ter acesso a essas duas manobras, porque acho que uma informação dessa não pode ficar restrita só aos profissionais da educação. Todo mundo, o conhecimento salva a vida, né, vereador? Todo mundo que tem um filho, que tem um sobrinho, ou de repente pode se deparar com uma situação de engasgo, ou ver alguém que esteja precisando dessa tapotagem. Se a gente cria esse conteúdo digital e a prefeitura divulga nos seus canais, eu acho que vai estar salvando vidas. E o mais importante, nós temos isso na nossa rede já, nós temos profissionais que podem capacitar pessoas. Então, eu gostaria muito de contar com o apoio dos nobres colegas aí, nessa votação aí. Continua a discussão. Senhor presidente, pela ordem, vereadores que compõem o plenário, eu gostaria de pedir o apoio desse plenário para a aprovação da matéria, um projeto de lei de minha autoria, de autoria do vereador Léo da Saúde. Eu, como presidente da Comissão de Educação dessa casa, nós temos nos debruçados sobre vários temas que envolvem o certame da educação em nossa cidade, e é uma técnica pontuada aí pelo vereador Léo da Saúde, a desobstrução das vias aéreas. Não gera despesa para o município, tendo em vista, senhor presidente, que pode ser ministrado o treinamento através do pessoal do Corpo de Bombeiros, dos profissionais do SAMU, enfim, na capacitação desses profissionais que atuam diretamente nas escolas e nas creches do nosso município. Uma atitude, ela pode salvar uma vida, então é muito importante o conhecimento da técnica para pôr em prática e, na verdade, ela vem somar na prevenção e no auxílio a esses profissionais de educação que têm uma responsabilidade muito grande em estar com os nossos filhos no período de escola. Então, gostaria de pedir a aprovação da matéria a todos os nossos pares. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 49 de 2021, de autoria da vereadora Carina Valim Pires de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar desmembramento do bairro Pôr do Sol, empreendimentos Vale do Café, no perímetro cuja localização estende-se da Avenida Nilton Pena Botelho, número 1083, até as proximidades do número 2000 e denomina-lo de bairro Vale do Café e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Eu queria aqui fazer uma correção aqui.
no voto do título cidadão peiralense, acho que eu falei 8-0, né? Mas é 9-0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, convido os vereadores e autoridades e os demais presentes para a sessão solene de entrega de título de cidadão honorário pinheirense ao senhor Haroldo Silva Tavares, a realizar-se daqui a 10 minutos. Assim, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 48ª sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de agosto de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.